graça e a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e para todos os amigos. A nossa lição de hoje é a lição número 13, cujo título é A Vigilância Conserva Pura a Igreja. O texto áureo: E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. O Senhor Jesus sempre orientou a igreja, disse: vigiai e orai. Precisamos estar atentos para nós não errarmos no nosso dia a dia, ao processarmos os nossos negócios, as nossas atividades, os nossos relacionamentos. Precisamos estarmos atentos sempre ao ambiente onde nós estamos vivendo e às pessoas que nos cercam. Precisamos estar assim atentos, porque assim nos orientou o Senhor Jesus. A verdade prática: através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mudanismo dos nossos dias. Mudanismo dos nossos dias presente na igreja, ou seja, rejeitar que essas modas, essas tendências entrem na igreja para confundir a memória das pessoas que estão aprendendo conforme a palavra do Senhor. E a nossa leitura bíblica em classe está no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 1 a versículo 13. É um tema muito importante, é sobre a vinda do Senhor Jesus. Aleluia! Vamos fazer uma reflexão. Pai querido, nós te glorificamos neste dia, na beleza da santidade do teu nome, na dimensão, na extensão do teu poder, nós te glorificamos, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus. Pedimos ao Senhor que nos ensine, meu Pai querido, ó Pai, a ouvir esta palavra, para que nós possamos aprender de Ti e ensinar para as outras pessoas, e que a graça do Senhor seja conosco todos os dias, continuamente, e que o Senhor abençoe este país, esta nação, as famílias brasileiras, e que nós possamos ter paz neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Introdução. Hoje nós vamos meditar no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 1 a versículo 11, sobre a vinda do noivo, sobre a vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele fez uma parábola, escreveu, ditou e editou essa palavra para a igreja, para a igreja ficar atenta quanto à vinda do Senhor Jesus no arrebatamento da igreja. O Senhor falou a respeito da sua vinda à meia-noite. À meia-noite o Senhor disse que viria buscar a sua noiva. E ali tinham 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas, atrapalhadas, sem vigilância, e elas foram para receber o noivo. Mas demorando o noivo, elas dormiram um pouco, e quando o Senhor chegou à meia-noite, elas foram acender as suas lamparinas. As 5 estavam abastecidas com óleo, e o óleo representa a unção do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Mas as outras 5 estavam desabastecidas e pediram óleo emprestado às outras 5 virgens prudentes. E elas falaram: olha, não dá, porque vai lá que acaba o nosso óleo e nós ficamos desprovidas. E vai lá e compra lá nos mercadores, e vai e vem rápido, que talvez dê tempo. E elas foram. Quando retornaram, o Senhor já havia chamado as 5 noivas, que representam a sua igreja, e ali foi para as bodas do Cordeiro. E elas chegando depois, batendo na porta: Senhor, abre a porta para nós. Ele disse: olha, não vos conheço. Então encerrou-se, acabou-se a oportunidade. Portanto, bom é ouvir esta palavra enquanto é tempo, abastecer as nossas lamparinas enquanto é tempo, buscar a presença do Espírito Santo neste tempo presente, para quando o Senhor vier buscar a sua igreja, estarmos abastecidos e com Ele nós subirmos para todo sempre morar com o Senhor Jesus. Tópico primeiro: meia-noite, o dia que já passou. Meia-noite é o último minuto do dia, na escuridão da meia-noite, que representa o último instante do tempo presente. O Senhor quis dizer para a igreja que no último instante do tempo presente
ele virá buscar a sua igreja. Exatamente nos 7 anos de perseguição, nos 7 anos da grande tribulação, que corresponde à última semana do livro de Daniel. Haverá um governo único e as coisas se afunilará para a formação de um governo único, e ninguém vai se livrar disso porque está na Bíblia. E nos 3 primeiros anos e meio haverá uma falsa bondade, uma falsa tranquilidade, mas o Senhor nesse tempo virá buscar a sua igreja, porque a perseguição será muito grande para o povo em geral, e a igreja seria atingida, mas o Senhor virá buscar a sua igreja. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, e os que estão vivos terão os corpos glorificados e subirão todos juntos para o tribunal de Cristo, onde o Senhor irá reconhecer o trabalho de cada um e vai entregar os galardões para a sua igreja. O tribunal de Cristo é para isso, e depois segue-se para as bodas do Cordeiro. Enquanto isso, haverá uma grande perseguição na terra, uma grande perseguição na terra, e o Senhor ainda virá, no final dos 3 anos e meio, salvar o seu povo, o povo de Israel, que será grandemente afligido pelo exército do inimigo. O Senhor virá, vencerá o exército do inimigo, amarrará o adversário, o diabo, por 1000 anos, e aí seguirá um novo dia, que corresponde ao milênio, onde a igreja estará com o Senhor Jesus, governando as nações que permanecerem, as nações remanescentes que permanecerem, ficará sob o controle do Senhor Jesus. Vamos ler Romanos 11, 25. Romanos 11, 25 está assim escrito: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio da parte de Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Veja, nós falamos de igreja. A igreja do Senhor, ela foi constituída, formada pelos gentios. É claro que começou na base ali com os discípulos, com os apóstolos, que são os fundamentos da igreja do Senhor. E Deus depois chamou o apóstolo Paulo para pregar para os gentios. Mas por quê? Porque Israel endureceu o seu coração para o Senhor. O Senhor veio para o que era seu, os seus não os receberam. O Senhor Jesus veio para os seus e os seus não os recebeu. E Jesus, ele foi crucificado. O Senhor Jesus Cristo, ele, depois de ressurreto, ele manifestou-se ao apóstolo Paulo. Você sabe da história de Paulo no caminho de Damasco. E o apóstolo Paulo se converteu instantaneamente diante da presença gloriosa do Senhor Jesus e começou a escrever para os gentios. Pois bem, enquanto Israel, que é o povo judeu, endureceu em parte o seu coração para Deus, entrou a plenitude dos gentios, que constituiu a igreja de hoje. Constituiu a igreja de hoje. E hoje a igreja glorifica o nome do Senhor. E os gentios eram um povo rebelde, era um povo pagão, um povo perseguidor do povo de Deus, o povo judeu. Mas o Senhor é tão bom que, sabendo que tudo foi feito por ele, todo ser humano foi projetado pela mão do Senhor. Deus estendeu o seu coração para abençoar o povo gentil, e hoje está aí formada e constituída a igreja. Vamos ler Romanos capítulo 11, versículo 11 e 12. Veja que maravilha esse versículo. Digo, pois, isso aqui é o apóstolo Paulo falando, digo, pois, porventura tropeçaram. O apóstolo Paulo se refere aos judeus, que é a mesma coisa do povo de Israel, para que caíssem de modo nenhum. Então veja, porventura tropeçaram para que caíssem de modo nenhum, não é para cair, porque Deus ama o povo de Israel, mas pela sua queda veio a salvação dos gentios. Veja, eles caíram e entraram os gentios. O Senhor Jesus Cristo estendeu a sua palavra, o Evangelho, aos gentios, através do apóstolo Paulo e também de outros discípulos, e da igreja que vem pregando continuamente o Evangelho. Para quê? Para os incitar. Incitar quem? Os judeus ou Israel. Para os incitar a emulação. O que é emulação? Sentimento de igualdade, buscar, né? Ver na igreja uma referência, ver na igreja que a igreja prega a palavra
do Senhor e crer na vinda do Senhor Jesus Cristo, na sua morte, na ressurreição e na salvação dos povos pelo sacrifício de Cristo, né? Que era para despertar o povo judeu. E o versículo 12 é uma beleza, veja, e se a sua queda é a riqueza do mundo, se a queda do povo judeu, ou do povo de Israel, é a riqueza da igreja, porque a riqueza é eterna, nas mansões celestiais com Jesus, e a sua diminuição é a riqueza dos gentios. Veja, a sua diminuição é a nossa riqueza, quanto mais a sua plenitude. Então Deus tem algo muito especial com o povo de Israel, né? Deus tem algo muito especial porque Deus fez uma promessa ao seu amigo Abraão. A origem ali em Abraão formou-se o povo de Israel. Portanto, Deus ama grandemente o povo de Israel. E a Bíblia diz que somos o sustentáculo da verdade. Deus deu a mim, deu a você essa função, essa missão de pregar o Evangelho. Segura firme, vigiai, porque o mundo manda muitas coisas na nossa mente, não é? E se a nossa mente não estiver preparada para receber isto, não é? E filtrar, nós podemos vacilar e trazer as coisas mundanas conosco e, portanto, para a igreja, confundindo a memória da igreja, confundindo as pessoas. Isso desagrada a Deus. E é muito penoso para o homem desagradar o Senhor. Portanto, agrademos ao nosso Deus, anunciando a palavra do Senhor, resistindo os dias que são maus, as coisas e as intempéries desta vida. Tópico 2. Início de um novo dia, meia-noite. Subtópico 1. Amanhã começará o novo dia, que corresponde o milênio do Senhor. Encerra-se este tempo, vem o período das trevas. Aliás, nós já estamos em um período das trevas, que são ameaças, guerras. Só no século passado nós tivemos 2 grandes guerras mundiais. E são terremotos, ameaças de guerras, guerra fria, ameaça psicológica. Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filho, e aquela confusão na família e no meio da sociedade. É perseguição, morte, é traição. Já é um período de trevas, mas essas trevas se intensificará. Então, um novo dia da eternidade, cujo início se dará quando Jesus vier chamar a sua igreja, aqueles que lavaram suas vestiduras em seu precioso sangue, ou seja, que creram no sacrifício de Cristo, na cruz do Calvário, que reconheceram esse sacrifício e que glorifica a Deus por isso, porque o Senhor nos trouxe a graça do Senhor. É um favor ser o nosso merecimento, nós não temos merecimento algum, mas o Senhor, como é Pai, Ele nos beneficia, nos ajuda, né, a viver e alcançarmos a vida eterna com Jesus, porque lá tem vaga para todo mundo, né? Mas pouca gente quer, ou seja, a minoria quer. A maioria vive aí nessa vida mundana, é bebendo, é comendo, é dançando, é brincando, contando piada, é roubando, é mentindo, né? Tem essas coisas, né? E tem as pessoas que têm um bom comportamento familiar, que evitam essas coisas, mas é bom se aperfeiçoar nesta palavra para que possa subir com Jesus naquele grande dia, pois veio o Senhor, virá o Senhor à meia-noite buscar a sua igreja. Veja, nós precisamos estar atentos. Vamos ler Filipenses 2, versículo 16. Veja, o que devemos fazer? Veja, retendo a palavra da vida, ou seja, a palavra da vida eterna, a palavra da salvação, para que no dia de Cristo, ou seja, naquele dia que o Senhor vier buscar, arrebatar a igreja, possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, ou seja, não ter feito coisas fúteis, não ter errado, não é? Ao invés de você viver bem com a família, trabalhar, produzir, melhorar a sociedade, desenvolver o país, observando essa palavra, mas meditando sempre nela, ensinando o Evangelho e a temer a Deus e ter um bom comportamento, para que você possa ter uma estrutura espiritual com autoridade para vencer os obstáculos invisíveis desta vida também. Em vez de fazer isso, as pessoas ficam fazendo outras coisas, se distanciando de Deus. Veja que o povo de Israel foi um povo que recebeu a promessa do Senhor, mas eles pecaram grandemente diante do Senhor. Judá também, posteriormente, pecou diante do Senhor, e essa nação foi dispersa pelo mundo afora, e Deus juntou novamente, porque o que é de Deus não se acaba. Quando Deus faz uma promessa, pode acreditar que Ele faz ressurgir do pó a existência da vida, né? E Deus
Deus ele juntou o povo de Israel novamente. Agora temos um país ali, tem os judeus espalhados no mundo inteiro, não é? Então o povo está aí, dispersivo. Por quê? Porque perderam o governo de Deus e passaram a ser governados pelos gentios. Mas o tempo dos gentios também se encerrará. Não é o tempo da igreja, porque a igreja gentil, que é uma igreja salva. Mas o povo gentil, que não faz parte da igreja, que não observa essa palavra, certamente passará pela grande tribulação e a batalha vai ser pesada, viu? Então é bom prestar atenção, porque os dias estão chegando. Não sabemos se é daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, mas vai chegar o tempo. Vamos ver então Jesus. Qual o sentimento de Jesus quando ele vier buscar a sua igreja? Veja o grau de satisfação. O sacrifício dele foi grande, pancada, apanhou, não é? 39 chicoteadas. Segundo estudiosos, eles entendem que Jesus levou mais de 400 cortes no seu corpo por causa de mim e por causa de você. Ele suportou e o sangue derramado, ele apresentou a Deus em sacrifício para poder te libertar. E derramou sobre você a graça do Senhor para que você pudesse ter liberdade nele de viver melhor do que se vive neste mundo. Então Isaías 53, versículo 11, fala assim: o trabalho da sua alma, está falando de Jesus, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito quando ele buscar a sua igreja. Aqueles gentios que eram perdidos, né? Também judeus, todas as nações, povo perdido, ouviram a palavra do Senhor, ouviram a voz do Espírito Santo, foram para Jesus e começaram a anunciar as boas novas, mudaram o seu estilo de vida, o seu modo de viver e passaram a viver para Jesus, e ele vai ficar muito satisfeito. Diz que ele fica satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, que é Jesus, justificará a me justificará. É tempo de justificação do Senhor, porque as iniquidades deles levará sobre si. As dores que íamos sofrer, ele cancelou. Então não há dores para nós. Nós podemos sofrer nessa terra, mas quando nós confiamos no Senhor e exercemos a nossa fé, Deus toma atitude a nosso favor. Portanto, Jesus, ele se alegrou. Veja que nós estamos no período que ele é o nosso advogado. Se nós tivermos alguma coisa para resolver, um pecado, você fale ao Senhor. A Bíblia diz que ele é o nosso advogado, e quando ele justifica diante de Deus, ele está justificado. A sentença, ele, determina a nosso favor, sentenciou liberdade, perdão dos nossos pecados. Pois bem, mas quando ele vier buscar a sua igreja, preste atenção, o sacrifício dele na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás, todo esse sacrifício perde o efeito na terra e sobe junto com a igreja, porque esse sacrifício era para a igreja, para todo aquele que crê, sobe com o Senhor. O Espírito Santo também sobe, aqui só fica só a consciência do homem. O homem vai ter a consciência de que ouviu alguém pregar, mas não deu atenção. E mais, se ele aceitar a imposição do anticristo, Deus o punirá. Ele ainda tem chance de rejeitar o anticristo, não cedendo à articulação do diabo, nem às suas imposições, mas por quê? Por causa da consciência cristã que te restou. Mesmo esse saldo de consciência, Deus salvará os remanescentes finais. Mas se houver aderência ao anticristo, aí a coisa pega, mas nós vamos ver mais adiante um pouquinho. Nós vamos ler agora Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Vamos ver o que diz. E disse-me, escreve. Eita, Jesus falando para João. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Eu falei das bodas. Quando a igreja subir, vai para o tribunal de Cristo, para o reconhecimento das obras, e ali o Senhor fará aquela grande mesa com a igreja, que nós chamamos de as bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. O que Deus diz, Deus cumpre. Portanto, vamos prestar atenção, seguir as melhores referências nesta terra, e depois nós vamos selecionando as referências para seguir a melhor referência. E a melhor referência para nós é Cristo Jesus, o Senhor, que sacrificou-se por causa de mim e também por causa de você. Tópico 2. A noite vem, e vem mesmo, vem a escuridão, vem a falta de esperança, vem a angústia,
vê o sofrimento, vê a dor. Quando Jesus levar a sua igreja, começará também o dia da ira do Cordeiro para o mundo que rejeitou a Jesus. Rejeitar Jesus não é um bom negócio, não é um bom investimento. O melhor investimento é você investir naquele que salva e não investir nos relacionamentos, nos conselhos das pessoas que são limitadas. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10. Vamos ver o que diz. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Por quê? Porque perderam a sua capacidade de controle e de dominação das coisas, né? Então eles viram que não tinha jeito, se esconderam, quer dizer, faltou-lhe a força, a capacidade, a força de guerrilha, já não existia mais o domínio próprio. E dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daqueles que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Ou seja, porque Deus, ele punirá as nações que rejeitaram a Ele. O sacrifício de Cristo não foi brincadeira, e foi para todo aquele que crê. E as pessoas rejeitaram mesmo, brincaram. Assim como Israel brincou, e também o povo judeu brincou com Deus, Deus permitiu que eles fossem punidos. Mas Deus deu toda a oportunidade, Deus deu 2000 anos, deu sua vida inteira para você se arrepender, e você não quer se arrepender, você quer levar a vida aí na moda do mundo, né? Pelar outro carro, crer em Deus, mas também estar no mundo, nas coisas sociais. Nós não podemos abandonar a sociedade, nós não podemos, mas nós precisamos ser luz no meio da sociedade. Deus te chama para ser luz, viu? Pois bem, porque é vindo o grande dia de sua ira, e quem poderá subsistir? Ninguém. Observe que o Senhor Jesus, ele veio como Cordeiro de Deus, como o Senhor da remissão. Eu já falei várias vezes, mas quando a igreja subir, aí o Senhor já não é mais nosso advogado, porque o sacrifício dele já subiu, o Espírito Santo também. O efeito do seu sacrifício já não permanecerá mais na terra. Então o Espírito Santo sobe, aí o Senhor, de advogado e de Salvador, ele passa a ser juiz. Veja, ele, na sua força, ele falou para a igreja que todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra, e ele será o juiz dessas nações, os que rejeitaram a ele será juiz, as pessoas serão punidas, a igreja será recompensada pelo seu poder e pela sua bondade. Vamos ler Apocalipse capítulo 14, versículo 9 a 10, 9 e 10, para nós compreendermos como será naquele dia. Versículo 9: E os seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturando no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Aqui o que nós podemos entender, que quando o Senhor levar a igreja não está mais diante da grande tribulação. É uma perseguição muito pesada para quem permanecer aqui. Ninguém compra se não tiver a marca da besta. Então vai ser perseguido, serão mortos pelo anticristo, porque ele é cruel, ele é frio, ele é psicopata, emoção zero, razão 1000, né? Mais ou menos desse estilo. Ele chega friamente e destrói as pessoas, não interessa se é mãe, pai, amigo, não interessa. Pois bem, e a Bíblia diz que e os seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz, ou seja, para despertar: se alguém adorar a besta, é porque os que vão ficar aqui, a igreja não estará mais aqui. A igreja não tem nada a ver com a besta, né? E a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, virá um sinal.
Entendemos que é um chip na testa ou na mão, para você comprar, identificado por esse chip. A tecnologia avança para isso, já está preparada a tecnologia de hoje. Você chega no supermercado, passa a mão ou a testa. Não precisa de identidade, você está ali, toda a sua identidade está ali, registrada no sistema do governo único. Você chega no banco, passa a mão, em qualquer lugar você passa a mão ou a testa, é muito confortável aparentemente, né? Prático. Mas quem aceitar isto, que é a marca do anticristo, este tal beberá do vinho da ira de Deus e será queimado diante dos santos, ou seja, diante da igreja e também diante do Cordeiro. Então não dá para aceitar a besta fera. Não dá para conviver no ambiente da besta. Não migre para lá. Fuja. Apóstolo Paulo usa esse verbo. Fuja. Não aceite. Não permita. Saia da presença do mal e vai para a presença de Cristo, que dá certo, né? Mesmo que você erre na presença de Cristo, você tem ele como seu advogado, porque você está processando o teu crescimento espiritual. E quando nós processamos, nós erramos, apagamos, aí tem uma borracha mata-borrão, né? Você passa aquela borracha mata-borrão, você limpa, escreve de novo, reescreve a sua vida, e Jesus Cristo é bom para entender, né? Que nós somos pessoas humanas que somos passíveis de falha, mas nós temos uma coisa principal, que é o desejo de buscar a sua presença. Portanto, não dê chance para o anticristo, não dê chance para o mundo, mas dê chance para Jesus. Tópico 3. Meia-noite, a hora das trevas. Quem conhece a Bíblia, quem lê essa palavra de Deus, sabe que essa hora virá. Trevas, sofrimento, escuridão, conforme eu disse, falta de esperança, angústia e dor. Mas o lugar escuro em que vivemos hoje, porque nós estamos já no período de trevas, já bastante avançado, parece ser iluminado, ou seja, é iluminado pelas promessas gloriosas da palavra de Deus para a igreja, porque nós temos esperança, a fé gera esperança. Uma vez a fé aplicada, geramos esperança, e quando há esperança nós esperamos, e quem espera em Deus alcança, Deus responde. Há uma comunicação entre Deus e nós pela ação do Espírito Santo. Nós temos um campo espiritual para a comunicação com Deus. Subtópico 1, a natureza sente as trevas, mas sente mesmo. A natureza já sente as trevas, o mar começa a se agitar, não é? Aí vem os tsunamis, vem as altas temperaturas, vem os problemas, as doenças, as queimadas muito fortes. Então a natureza está sentindo esse poder pesado. E a palavra de Deus nos alerta, e nós vamos ler agora em Mateus capítulo 27, versículo 45. Veja o que aconteceu quando Jesus veio. Quando Jesus veio, a natureza rejeitou a atitude dos judeus, porque os judeus estavam combinados com os romanos e outras nações para matar Jesus. Por isso Jesus disse que veio para os seus e os seus não o recebeu. E o versículo 45 disse: desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, ou seja, o sol foi feito por Jesus, pelas mãos dele. A Bíblia diz que nada do que se fez sem ele. Então Jesus estava com Deus nesse projeto. E o sol, quando viu isto, né, o sol viu, e o sol tem olho, mas ele percebeu, ele tem uma consciência da natureza que Deus criou, né? Porque Deus se comunica com ele. Tem alguma coisa que se comunica, né? Algum meio, um vínculo. E o sol retirou a sua luz. O sol rejeitou a atitude, né, daquele povo naquela época, crucificando a Jesus. E eu fico imaginando que os judeus, que era um povo que sabia que tinha promessa, quando viu o sol se retirar, que houve escuridão, eles temeram. Disse: mas espera aí, rapaz, vamos prestar atenção direito, né? Porque as promessas de Deus estão aí através dos profetas, e esse Jesus pode ser esse mesmo. Então vamos prestar atenção, né? Quer dizer, o sol deu uma notícia, o sol notificou a todos aqueles que crucificaram o Senhor Jesus. Portanto, não se brinca
Não se brinca diante de Deus, com Deus não se brinca, com Deus se tem intimidade com Ele, não é? Vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 22 e versículo 23. Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, mas sim, quando o pecado entrou, houve o desajustamento de consciência, o desajustamento social, os conflitos, as intrigas, e a natureza começou a gemer e as pessoas também começaram a sofrer. E não só ela, mas nós mesmos, o apóstolo Paulo estava falando dele, que temos as primícias do Espírito. Até a igreja também sofre e passa por dificuldade por causa das coisas deste mundo. Também gememos em nós mesmos, porque nós mesmos sofremos, mas nós geramos esperança em nós. Mesmo nas dores, no sofrimento, nas dificuldades, nós podemos confiar no Senhor. Nós temos esse vínculo com Deus através do nosso espírito. Portanto, devemos cuidar do estado da nossa alma, para que a nossa alma possa informar o nosso espírito um estado de luz, para que haja comunicação com Deus. Esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, que é exatamente naquele dia, quando o Senhor transformará o nosso corpo em um corpo glorioso, para que possamos conviver com Ele e suportar a sua presença santa. Subtópico 2. Os homens sentem as trevas. Já estamos sentindo as trevas. A pressão deste mundo, os problemas de toda ordem presentes, problema na política, problema na economia, problema na saúde. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, está escrito assim, ó. Tem cuidado de ti nos tempos difíceis. Ou seja, em todo o tempo, né? Mas para os tempos difíceis, você tendo cuidado de ti, você está prevenido contra as coisas deste mundo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, ou seja, vai observando a palavra do Senhor e vai ensinando as pessoas. Persevera nestas coisas, ou seja, persevera na doutrina do Senhor, porque você fazendo isto, te salvará. Te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem, ou seja, anunciando a palavra, né? Anunciando a palavra do Senhor. Mas nós temos que ter muito cuidado com os laços desse mundo, porque muitas coisas nos envolvem e a gente acaba se deparando em conflito, deixando de anunciar a palavra do Senhor, e aí vira aquela confusão na mente das pessoas. Então precisamos estar sempre ligados à palavra do Senhor, naquilo que nós devemos fazer e procurar obedecer, fortalecido no sim, sim, não, não, ou seja, fazer aquilo que é correto, deixando as coisas que são vãs e seguindo a Cristo, né? Você rejeitando as coisas deste mundo que podem levá-lo à perdição eterna. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 4. 1 Timóteo 3, versículo 1 a 4. Está assim escrito: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Veja, mas virão mesmo, já estão tempos trabalhosos. Na década de 60 era difícil, a economia do país era muito pequena, o país era pobre ainda, estava em desenvolvimento, não tinha o conforto de hoje, mas as pessoas tinham qualidade de vida, de paz, de alma, né? Tinha mais consideração. Porque haverá homens amantes de si mesmo, é o que está acontecendo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, tem, cheio de coisa por aí. Drogados, a droga invadiu o mundo e ninguém controla isso, a política, os políticos, o poder, a força das autoridades não conseguem inibir isto. O que está acontecendo? Pois bem, profanos, membros ingratos, estão nem aí para ninguém, nem para Deus, nem para nada. É o ser humano, olha, está completamente cauterizado. A sua audição, a audição cauterizada, não ouvindo a palavra do Senhor, ou uma vez por outra, pela pregação do Evangelho, Deus resgata uma pessoa dessa que serve como testemunho e também influencia outras pessoas que estão perdidas. Deus tudo pode fazer, mas a missão é nossa de pregar o Evangelho. Homens sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, mentirosos, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Amigos dos deleites, é o que está acontecendo hoje. Mais amigo desta vida, das coisas, das iguarias, dos afetos deste mundo, do que amigo de Deus. Está perdendo toda a essência, está perdendo o diamante, né?
Deus, comparado aqui como um diamante, aquele diamante precioso para nós. Portanto, devemos estar atentos a estas coisas, porque virão dias que são maus para afligir as nações. Vamos ler Mateus 24, 21, o que diz? 24, 21, Lucas 17, 28. Lucas, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. O que aconteceu no dia de Ló? Quando o Senhor Jesus vier buscar a igreja, está todo mundo desprevenido, né? Todo mundo desprevenido. No tempo de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, faziam tudo isso. Pensavam em dinheiro, economia, milhões, investimentos, né? Aí chega o Senhor Jesus e aquilo tudo vai de água abaixo, porque entra nesse momento o período das trevas, o período da grande tribulação. Portanto, nós devemos priorizar a Deus em detrimento mesmo das coisas deste mundo que nos desviam da presença do Senhor. Subtópico 3. As nações estão em trevas. Já falei que nós já estamos em trevas. Mas a igreja é como um candeeiro, como luz. Ela é luz. É a luz deste mundo. A igreja, ela alumia, ela ilumina neste mundo de trevas. É como você andar no avião à noite e você olhar a escuridão e você, em vez de quando vê uma cidade toda iluminada. Ali pode ser representada a igreja, só para a gente ter uma ideia. Ela ilumina, e ela sai iluminando, ela sai se expandindo, né? Ou seja, alcançando as pessoas para que creiam em Cristo. E neste tempo presente nós já temos muitas ameaças de enfermidades pesadas, como esse Covid-19, chamado também coronavírus, que atingiu o mundo inteiro e trouxe muita preocupação para as nações. Os governos não têm autoridade sobre ele, e a ciência ainda não descobriu a vacina ideal, e já matou muita gente, e todo mundo se escondendo por trás de uma máscara, com medo disso, porque ele aflige, ataca e mata. Já matou alguns amigos nossos, trouxe para nós muitos pesares, dores também. A gente sente, todos nós estamos sujeitos a pegar esse negócio, pode ir ou pode não ir, vai depender, né, da nossa imunidade e também da mão de Deus, sobretudo quando Deus tem um propósito com alguém. Ele pode não ter imunidade, mas a pessoa não morre porque Deus tem o domínio de todas as coisas. E nós temos aí ameaças de guerra, está todo mundo em silêncio, mas de repente possa que haja assim aquele terror de ameaça de nação contra nação, revoltadas, né? Então, o mundo já está se preparando para a maior catástrofe de todos os tempos, que é chamada Grande Tribulação. Eu já falei sobre a Grande Tribulação, só para confirmar, em Mateus capítulo 25, versículo 21. Veja o que está escrito: porque haverá então grande aflição, mas não é pequena não, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais, porque depois da grande tribulação vem o milênio, que a igreja governará as nações remanescentes com Jesus Cristo. Aí depois desse milênio segue-se outro estudo, que é o trono branco de Deus. Outro estudo, não dá para falar aqui agora porque o tempo não dá, o assunto não faz parte desta lição, mas nós precisamos estar atentos para que possamos subir com Jesus e se livrar dessa. Tópico 4. Meia-noite, a vinda do noivo, a vinda do Senhor Jesus. Nós já falamos à meia-noite. O último tempo, a última hora do dia ou a última hora do tempo presente. À meia-noite, Jesus se referiu à noite, escuridão, no tempo presente, trevas, muita dificuldade. E o comentarista escreveu aqui: à meia-noite ouvir-se-á o clamor de júbilo incontido, que encherá a terra e o céu.
será a noiva exclamando, ou seja, a igreja, chegou o noivo, chegou Jesus, mas é num piscar de olhos, e sobe, porque o poder do Senhor é sobremaneira grande, todo o poder Ele detém. Foi-lhe dado todo o poder dos céus e na terra. Então, Ele faz tudo isso em fração de segundo, instantaneamente. Nós não sabemos se demora um segundo, um minuto, 5 minutos, 1 hora. A Bíblia não explica para nós, também nunca me disseram, mas Ele vem buscar a igreja. Mas é rápido, né? Sobe e vai ficar muita gente. A Bíblia diz que no campo tem 2, um sobe. Deitado, 2, um sobe. Mais ou menos 50%. E a parábola das 10 virgens diz também que 50% eram prudentes e 50% imprudentes, né? Mas é uma referência, nós não sabemos se é exatamente 50%. Se sobe a metade do povo, a metade fica. Nós não sabemos ainda, mas vamos prestar atenção a essa referência. Pois bem, e virá o Senhor. Vamos ler Romanos 8:11, capítulo 8, versículo 11. Diz assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, está falando do Espírito Santo, que habita em vós, em mim e em você, na igreja, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Ora, o Espírito Santo habita em nós, não é? Já habita em nós. Mas como o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo habita em nós na esfera do nosso espírito, porque Ele é Espírito. Agora reflete em todo o nosso organismo. Eu vi uma vez uma pessoa de cor morena passar e aquela cor morena no rosto daquela pessoa, aquele rosto brilhava, tinha um brilho especial. Eu perguntei, o senhor congrega onde? Ele falou, a igreja, uma igreja, né, que busca o Senhor. E eu disse, olha aí, o Espírito Santo habita nele e tem reflexo do organismo, no olhar, na pele, né, em todo o ser, porque o poder de Deus é grande, né? Então ele nos alimenta e nós somos cuidados por Ele. Nós vamos ler agora Filipenses capítulo 3, versículo 21, que diz: retendo a palavra da vida, retenha a palavra da vida, essa palavra de Deus, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Eu já li esse versículo hoje, nessa lição, ou seja, não ter feito coisas sem necessidade, coisas sem futuro, coisa que não leva a Deus. Vamos trabalhar e procurar agradar a Deus. O Reino de Deus chegou a nós, então nós temos o Reino de Deus. Se nós buscamos ao Senhor, nós trabalhamos para o Reino. É como uma pessoa trabalhar para uma empresa. Eu trabalho numa empresa e vou produzir. E se eu produzo bem, eu vou agradar o meu líder. Vou ser promovido, né? Então, no Reino de Deus é semelhante. Ou seja, a empresa é semelhante ao Reino de Deus. Mas eu já falei da empresa, eu vou falar agora do Reino. Se eu trabalho no Reino de Deus e eu começar a produzir bem, eu vou agradar a Deus. E eu vou ser promovido, ou seja, receber meus galardões, né? Mas se na empresa eu sou negligente, eu vou ser o quê? Demitido. Vou para a rua. E no Reino de Deus, se for negligente, também vai para a rua, ou seja, vai ser rejeitado. Portanto, preste atenção a essa palavra, a essa comparação. Vamos nos dedicar, trabalhar para o Reino, sim, fazer com alegria para Deus. Porque se eu faço para Deus por obrigação, só para dizer que estou fazendo ali, mas estou com o meu coração fechado, Deus não se alegra, porque Deus se alegra para aquele que se entrega com alegria, né? Porque é a espontaneidade. Numa empresa também não é? A pessoa chega com alegria, trabalha, faz com boa vontade, agrada a todo mundo. Então vamos agradar ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, enquanto é tempo. Tópico 5º, o clamor da meia-noite. Um brado de alerta, é muita alegria, o clamor da meia-noite. A igreja se alegra, livre está desta terra, não precisa mais ir no banco, nem pagar conta de água, nem de luz, nem plantar, nem colher, nada, né? Então está livre, completamente livre, guardado, protegido. É um investimento, certeiro.
investir no reino de Deus é o melhor investimento que o homem pode fazer. Veja, irmãos, que nós fomos chamados para anunciar a palavra do Senhor mesmo. E se o Senhor me chamou, e se eu negar, começar a negligenciar e me envolver com as coisas desse mundo, eu serei chamado a atenção por Ele, porque Ele é zeloso. Possivelmente Ele vai me colocar num lugar de dificuldade para eu refletir, não é? Vai me colocar no deserto, talvez, né? Então vamos evitar deserto, vamos evitar lugares difíceis para nós. E a Bíblia diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda aquilo que é seu, segura. Você deve distribuir pela palavra do Senhor, para que a pessoa possa também guardar, construir o tesouro dele, guardar aquilo que é bom, né? E vigiar para que ninguém tome a coroa, ou seja, para que o mundo não tome, não subtraia, não roube, não desvie a pessoa e ele perca a coroa. Não devemos perder a nossa coroa, porque é eterna. Neste mundo nós vivemos um tanto, uns vivem menos, outros vivem mais, e se o homem passar de 100 anos, né, já chega ali, já gaguejando, já mancando, com dificuldade de memória, então já não serve mais para quase nada, só mais para lembrança da família, e a família preservar ele como patrimônio humano ali, familiar. Mas não serve para muita coisa. Mas se o homem convive com Cristo, é 100 anos, 200 anos, nunca envelhece, não é? Tem um corpo glorificado, transformado, para viver com Cristo eternamente. Subtópico 1. O sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. O sono pode ser causado principalmente pela desobediência a Deus, como aconteceu com Jonas. Mas é um sinal dos últimos tempos. Sabe o que é que está acontecendo? É que o mundo impõe muitas necessidades. Ele pressiona a pessoa, é concorrência, é negócio, é lutar para sobreviver, sustentar a família, e a pessoa se dedica mais às coisas desse mundo do que a Deus. E a memória do homem é ocupada com essas atividades, com esses negócios. E o cérebro se adapta a essa recepção de negócio, de trabalho, de estudo, tanta coisa, não é? E quando a pessoa vai falar de Cristo para a pessoa, ele até que ouve um tanto, depois ele sai, ele não dá muita atenção, porque o cérebro dele não está preparado para assimilar essa informação bíblica. E Deus, como é bom, coloca despertamento na pessoa através de uma necessidade, e a pessoa se fragiliza um pouco, libera a sensibilidade, aí o cérebro dele começa a receber a informação de Cristo e se adapta à palavra e a este evangelho. E ele se transforma no pregador da palavra, sabe? O mundo está impondo essas necessidades para nós. Então a desobediência a Deus traz o esfriamento espiritual, a pessoa perde a autoridade espiritual. Lembra-se de Neemias e de Esdras, eles tinham autoridade espiritual. Nós estudamos essas lições anteriores. Aqueles homens tinham uma comunicação com Deus, tinham uma fé, eram determinados, e Deus era com eles. Vinham os adversários, Neemias resistiu, porque era determinado, corajoso, homem de Deus, homem que tinha marca do Senhor aí na sua mente, na sua palavra, e as pessoas sabiam que ele era um homem enviado do Senhor para reconstruir os muros de Jerusalém. Outra coisa, também a preguiça causa sono. A preguiça é uma coisa ruim, a preguiça traz desânimo, a preguiça maqueia a pessoa, né, de meio malandro para disfarçar a falta de coragem. A preguiça não evolui, a preguiça é a escada para a decepção. A coragem, ao contrário, é a escada para a vitória. Portanto, a preguiça é um estado de adaptação também do cérebro, porque não reage às atividades que precisam ser feitas e nem reage à palavra do Senhor. Portanto, a preguiça nós devemos excluí-la, porque ela não serve para nada, a não ser para atrapalhar. E o esgotamento espiritual por falta de renovação também pode causar o sono. O esgotamento espiritual, são tantas coisas nesse mundo, conforme eu já falei, envolvendo as pessoas, que às vezes dá aquele esgotamento espiritual, e a pessoa pede a Deus, e Deus não atende naquele momento, e a pessoa começa a ficar desesperada. Mas é necessário sabermos que nós geramos esperança através da nossa fé. Eu já falei de esperança.
nós lançamos a âncora, a nossa âncora no trono de Deus, e ali está a esperança, e há uma comunicação entre Deus e nós, e Deus se comunica mesmo. Eu estou tendo experiência com o Senhor nesses últimos dias. Eu sei que Deus calcula, Ele é o Senhor da aritmética, da matemática, da engenharia, da astronomia, é o Senhor da medicina, de todas as ciências, de todos os saberes. Ele sabe pontuar todas as coisas numa régua, dentro dos milímetros do Senhor. Nós não temos essa capacidade, mas Deus nos ensina a esperar nele, nesta régua de comunicação. Pois bem, vamos então começar a pensar a respeito das nossas atitudes espirituais para que nós possamos agradar ao nosso Deus. Subtópico 2. Seremos guardados vigilantes se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. Ele nos desperta pela sua palavra. Se nós lermos a palavra do Senhor diariamente, ou que não seja diariamente, mas você lê semanalmente, 3, 4 vezes, mas você lê a palavra do Senhor, estudando essa palavra, você tem um fortalecimento espiritual, você tem uma consciência espiritual, você tem as suas convicções, e Ele nos desperta pela sua palavra, e Ele cumpre a sua palavra. Deus não nega aquilo que prometeu, porque Ele é Deus e Ele pode. Se Ele não pudesse, Ele não cumpriria, mas Ele pode todas as coisas. Ele tem todos os recursos que nós imaginamos e também que nós não imaginamos, né? O Espírito Santo nos conserva vigilantes e acordados. É o Espírito Santo, a sineta do Espírito Santo em nós. Ele é como o óleo da lâmpada daquelas mulheres, né? O óleo da lâmpada, o óleo que gera luz. O óleo do Espírito Santo representa o poder do Espírito Santo em nós. Se não for o Espírito Santo, nós estaremos perdidos. Porque quando Jesus subiu, prometeu aos discípulos que enviaria o Espírito Santo, e veio no dia de Pentecostes. Foi muito fogo, muito poder, muita unção. O Espírito Santo moveu os discípulos, moveu as pessoas, moveu e continuou movendo a igreja a caminhar em meio às trevas como geradoras de luz. A Bíblia diz que você é o sal da terra e a luz do mundo, né? Então preste atenção, você tem uma responsabilidade grande, porque você é luz, precisa estudar muito, meditar muito nessa palavra, para que não erre como luz, conforme disse o Senhor. A oração é outro fator de importância para o qual Jesus chama a nossa atenção, a oração, a comunicação. A oração é a comunicação com Deus. Deus é o Senhor da comunicação, Ele quer falar com seus filhos. Imagine que um pai quer falar com um filho, né? Trocar ideia, conversar com ele, né? Para direcionar as coisas. Assim é Deus também, quer falar comigo e com você para direcionar a nossa vida. Portanto, bom é termos essa comunhão com o Senhor. E Ele diz, vigiai e orai. No começo da lição eu comecei falando sobre vigiai. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Não é orai e vigiai, não. Às vezes nós nos confundimos e falamos orai e vigiai. Não, primeiro você presta atenção às coisas que estão acontecendo, né? Ver quais são as dificuldades, qual o motivo da sua oração, o que você vai fazer, qual a direção que você vai pedir. Vigiai, preste atenção a todas as coisas, depois você ora ao Senhor, direcionado, né? Porque Deus já recebe, você já planejou e você executa através da oração. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas a carne é fraca mesmo. Eu nunca vi um negócio tão fraco como essa carne. Não é a carne que quer se assemelhar ao mundo. Não é que estar na igreja, mas semelhante ao mundo, porque senão está fora de moda, não é? Mas bom mesmo é agradar a Deus, que é o Senhor de todas as coisas, o Senhor que gerou toda a vida, todas as coisas o Senhor gerou, né? E Ele cuida de cada um de nós. Moisés, por exemplo, lá no monte, ele foi orar, passou 40 dias em contato com Deus e orou. Quando Moisés desceu ali, o rosto de Moisés brilhava, tinha luz. E olhavam para Moisés e disse, mas o que é isso? O homem está com o rosto brilhando, tem uma tocha de fogo na cabeça do homem, né? O homem em contato com Deus ali, durante 40 dias, o rosto de Moisés brilhava. E Estevão também, né? Quando fazia a sua defesa, olhava para Estevão, olhava assim, mas ele parece assim um anjo. Brilha, esse homem tem um brilho no seu semblante, no seu rosto, né? Ele é um homem que traz a presença de Deus
ele traz a presença de Deus, e é importante que você também pode ser semelhante a Moisés. Nós somos semelhantes a eles, né? Quando nós oramos, pode observar que quando nós oramos, que nós saímos do quarto, o nosso rosto está mais sensível, tem um brilho especial. Pode prestar atenção que você vê isso, né? Nós não podemos orar irado, perturbado, não dá. Mas nós devemos orar como Ana, nos humilhando diante do Senhor, nos comunicando com Ele, né? Liberando a nossa sensibilidade para que haja comunicação entre nós e o Senhor Deus, através do Espírito Santo. Vamos ler agora 1 João 3, 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que já havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele, Jesus, se manifestar, como Ele falou à meia-noite, ou seja, no período das trevas, trevas intensas, seremos semelhantes a Ele, semelhantes a Jesus. Veja que brilho, que maravilha. Oh, que maravilha, seremos semelhantes a Ele, né? Porque assim como é, o veremos, para que possamos ter comunhão e comunicação com Ele e habitarmos com o Senhor para todo sempre. Que Deus continue te abençoando, em o nome do Senhor Jesus. Amém.